Essa imagem é do telescópio James Webb. O telescópio foi construído em 2021, lançado no espaço, e essa é uma das imagens mais recentes, onde traz para nós a beleza do universo, a grandeza do universo. E a cada dia o cientista tem que ponderar as suas afirmativas e reafirmá-las em outro contexto, porque até então se acreditava de que existia mais ou menos 1 trilhão de galáxias. Agora já são 2 trilhões. Agora passaram para 3. E cada galáxia tem bilhões de sóis, com seus planetas circulando ao seu redor. Então, mostrando a imensidão de uma grandeza do Criador, inimaginável a todos nós. E aqui é uma imagem muito simples, mas é lindíssima ela. Depois quem quiser acessar o Google e acessar as imagens do telescópio James Webb, vai poder ver a grandeza que é. E por que nós iniciamos aqui? Porque nós vamos falar da existência de Deus, que para nós parece que está bem sólido, bem consolidado, mas nem sempre é assim, porque chegamos a duvidar dessa bondade divina em relação às nossas vidas, quando nós comparamos com o universo, com o que existe. Será que realmente o Criador se preocupa conosco? Porque só no nosso planeta, ainda que pequeno, na nossa galáxia, a Via Láctea, temos aqui 8 bilhões de espíritos encarnados e muito mais desencarnados, sob o amparo e assistência de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no universo inteiro, nosso Pai também tem uma preocupação com os irmãos nossos, que estagiam em mundos nem sempre de provas e expiações, mas também a questão iniciando suas tarefas nos mundos primitivos, em mundos um pouco mais avançados, como os mundos regeneradores, os mundos celestes ou divinos e os mundos ditosos, os mais perfeitos que nós temos. Daí então nós começamos a concluir se realmente essa existência divina existe. E lá no Livro dos Espíritos, na questão número 4, Kardec perguntou aos benfeitores: como provar a existência de Deus? Como podemos provar a existência de Deus? E os Espíritos responderam: um princípio que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que criou a obra do homem e vossa razão responderá. Basta nós observarmos tudo isso aqui. Para nós ilustrarmos essa existência de Deus, nós temos um livro que é bem conhecido, principalmente da evangelização, Pai Nosso, de Meimei. E aqui, quando ela vai tratar do Pai Nosso, que estás nos céus, ela vai contar uma historinha simbólica, justamente falando da existência de Deus. E aqui ele conta para nós, de forma bem simples, que havia um velho árabe analfabeto, em que ele tinha o hábito de orar com muito fervor e muito carinho. Isso chamou a atenção do chefe da caravana, que era muito rico, porque sabia que ele era uma pessoa que não tinha instrução nenhuma. Então ele mandou chamar ele na tenda e perguntou para ele assim: por que você ora com tanta fé? Como é que você sabe que Deus existe se você nem sabe ler? Então ele responde: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. E ele fala: como assim? Indagou o chefe admirado. Então o servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem escreveu? Quem escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, sem ter a informação, a cultura, ele sabia muito bem que são sinais de nosso Pai, acerca do que nos cerca. E assim então nós vamos reconhecendo essa paternidade divina, essa bondade, essa misericórdia, essa ternura para com todos nós necessitados. Mas muitas vezes nós ainda chegamos a duvidar dessa bondade divina. Para isso então, nós vamos colocar aqui o título do nosso estudo: Deus primeiro. Essa mensagem está contida no livro Caminho Espírita, é a lição número 27, por Emmanuel. Vamos colocar depois no final também, para reforçar. E nós temos informação dos benfeitores que algumas coisinhas nós temos que relembrar
para reafirmar esse compromisso, esse conhecimento. E está lá no Livro dos Espíritos, primeira questão: que é Deus? Todo mundo sabe a resposta? Vamos lá. Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. A mensagem é Deus primeiro. Deus é a causa primeiro de todas as coisas. Avançando um pouquinho mais, nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 33 a 40. Quando nós temos o Evangelho, a mesma colocação: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior do primeiro mandamento. Portanto, Deus primeiro. Gênesis, capítulo 2, um tratado, um estudo só sobre Deus. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, Deus primeiro. Evangelho, capítulo 17, Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Será que nós realmente estamos procurando o reino divino? É o primeiro impulso nosso, o primeiro desejo, o primeiro pensamento? Será que é mesmo? Percebemos de que aqui já estabeleceu para nós de que Deus primeiro em tudo em nossa vida. O próprio mestre já nos colocava numa situação quando ele falava, e ele já colocava bem claro qual era a posição entre ele e o Pai, quando ele diz para nós: crede em Deus, crede também em mim. Então Deus primeiro. E Emmanuel então vai tratar para nós esse livro dessa mensagem que tem esse título. Então vamos colocar ela e vamos desenvolver um pensamento em cima dos apontamentos de Emmanuel. Então a mensagem é Deus primeiro e diz assim para nós: caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de seu sogro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrará o equilíbrio que reina inviolável nos seus elementos. Então, o primeiro pensamento nosso, quando nós estivermos naquela situação que parece que vamos naufragar, parece que vamos cair, já estamos perdendo as forças, ou estamos ao ponto de desistir, porque se há uma postura que tem tomado conta de todos nós, é o desânimo, né? E se considerarmos essa palavra ânimo, é alma, então a alma está desvitalizada, sem vitalidade. E tem acontecido muito com muitos irmãos de ideal cristão espírita. Às vezes nós temos, desanimar e até desesperar. Então, sentir esse momento que parece que o oceano, as turbulências do mundo está muito difícil, pensemos em quem? Em Deus. E vai acontecer o que para nós? Vamos encontrar o equilíbrio, vamos retornar ao equilíbrio para então prosseguir. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus. E é muito comum nesses tempos, onde se fala tanto, em fim do mundo, em catástrofe, em terremotos, em maremotos, em situações que vão conturbar o planeta, ele fala assim, que a nossa palavra não se converta nesses agentes, ou seja, nós não podemos passar isso adiante. Se tivermos que falar alguma coisa, falemos em Deus primeiro. O próprio Chico, no Pinga Fogo, tem um relato sobre isso, E perguntaram sobre a questão do mundo, e falou: bom, se aquilo não der para nós, tem outros mundos, não tem? Meu reino é deste mundo, nós temos na categoria de mundos habitados. Então, não sendo a Terra, teremos possibilidade de estar em outro planeta continuando. Porque se essa escola terrena não tiver mais em condições de habitar a nós, outra nos obrigará, com certeza. Antes das destruições que hoje tribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalava o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciaram o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, creia em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo na cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a bastança da seiva e a alegria do pão. Então, em qualquer situação, em todos os momentos, é Deus renovando, transformando tudo para melhor, porque de todo o mal nasce um bem. Nós que enxergamos muitas vezes situações de calamidade, de perturbação na atmosfera terrestre, na atmosfera ambiental,
é tudo providência divina a nosso favor. Nós vamos lembrar dos mensageiros daquele momento em que a Aniceto faz uma excursão com o André Luiz e com o Vicente, e ele se instala lá, né, próximo da terra, né, onde o Alfredo e a Ismara recebem ele, e eles vão prosseguir viagem, e o Alfredo diz para ele: é melhor vocês permanecerem aqui durante a noite, porque nesse momento vai ter, né, uma grande perturbação atmosférica, né, através de tempestades, mas o objetivo dessa tempestade é justamente prevenir e ameaçar ainda mais a saúde dos encarnados, porque vai se criar uma atmosfera tão densa dos nossos pensamentos desequilibrados, né, em desalinho com a lei divina, que esses ambientes espirituais podem favorecer a instalação de doenças no corpo físico. Alfredo inclusive fala para Aniceto: seria inviável a vida na Terra se não houvesse esses mecanismos, né, de saneamento da nossa atmosfera espiritual. Olha aqui o tanto que é sério as coisas. Então, em qualquer situação em que acontecer isso, lembremos de que Deus providenciará todos os recursos para que a natureza prossiga normalmente. Eu pessoalmente, sou ser um parente, eu sempre falo que a gente não pode perder muito tempo com as coisas inúteis e sair da vida, mas há coisas que valem a pena a gente divulgar e serem vistas. No streaming Netflix nós temos um documentário chamado Nosso Planeta, e é belo, né? Eu que dei aula de biologia a vida inteira, então ele traça uma evolução do nosso planeta de 4 bilhões e 800 bilhões até agora, e ele vai mostrando as etapas, tanto em termos de vegetação, alterações atmosféricas, animais, as espécies, né? Todos os filos, né, do reino animal e vegetal. Então a gente estava assim para minha filha, ela falou assim: pai, como é perfeito. E quando nós estudamos evolução com os alunos, nós fazemos um paralelo em que, se a Terra fosse uma viagem desde o início dela até agora de 100 km, o homem só aparece no quilômetro final. Tudo o homem não existiu. Então, tudo nós vemos a mão divina, a vontade divina, a sabedoria divina, a providência divina, atuando na natureza, lógico, através de mensageiros, colaboradores, para que pudessem então criar condições habitáveis para nós aqui, então, espíritos encarnados. Então é um documentário maravilhoso, são vários episódios, mas é muito lindo, mostrando essa evolução. Então, em qualquer situação, nosso Pai vai providenciar que tudo se renove a nosso favor. E Emmanuel continua: se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus. Quantas vezes nós estamos passando situações de tristeza, de angústia, aquela solidão que parece que não passa, a sensação de que fomos abandonados, esquecidos pela divina providência, quando jamais fomos esquecidos. E muitas vezes, quando o Pai recorre para trazer para nós o que nós realmente precisamos, os irmãos falam assim: mas está vindo tudo o contrário do que eu pedi. É que parece que está na contramão de nossa necessidade, mas não está. Nosso Pai atende a todas as criaturas da forma ideal e mais correta. Vamos lembrar depois aqui em relação a Mateus. Enfermidade, quantas vezes nós temos até dúvida, né? Será que vale a pena? Será que eu vou orar? Será que eu vou pedir? Né? Será que meu Pai já sabe que eu estou doente, que eu estou precisando melhorar? Então, nosso Pai tem todos os mecanismos para avaliar nossas necessidades. Nós estamos imersos nesse fluido universal, onde nosso Pai tem a onipresença, a onisciência de tudo que se passa com seus filhos, né? Então vamos lembrar de confiar no nosso Pai, como vai falar agora mesmo para nós. O que vai ser para nós diante da angústia, do abandono, da tristeza e da enfermidade? Ele será nosso refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Então, nosso Pai, Deus, primeiro, será tudo isso para nós, naqueles momentos mais difíceis para nós. Diante de toda aprovação e a fé dos próprios erros, busca Deus primeiro. Quantas vezes nos passamos provas dolorosas, difíceis, e eu digo aos irmãos, vou falar por mim, talvez não conheça os irmãos, mas nós talvez ainda não conhecemos de perto os grandes testemunhos que outros irmãos já conhecem e estão vivenciando. Porque quando nós saímos para o trabalho de ciência fraterna, ou vamos participar de um diário fraterna, ou fazer uma visita, né, como nos é aceito muitas vezes no sol do câncer, algum local, nós começamos a perceber que tem irmãos que estão passando por situações e provas muito difíceis, testemunhos dolorosos, árduos, que nós não daríamos conta de passar. Então tem irmãos que falam para nós: eu tenho até medo, né, de ter uma doença como essa. Eu digo: não se preocupe, nós não temos condições de passar por isso ainda não. Então nós ainda não temos condições de passar por um testemunho desse, porque bastou uma dorzinha de cabeça, como é que é o dia? Reclamando.
se queixando, lamentando. E os próprios erros? Quantas quedas, quantos fracassos nós temos no mesmo dia? E muitas vezes nós esquecemos dos próprios erros e assumimos postura de crítica, de censura, de acusação ante pequenos erros dos nossos irmãos, esquecendo de que um dos requisitos, da caridade é a indulgência. E nós acabamos esquecendo essa indulgência e aplicamos ao nosso irmão a censura e a crítica. Então, diante dessa aprovação e à frente dos nossos erros, busquemos a Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, se nos dá sustento e consolo. O sustento da aprovação e o consolo, com certeza, nos nossos erros. Ou seja, nos dizendo, levanta, prossegue, porque não basta só ficar reclamando e se queixando. É preciso prosseguir e aprender com as próprias experiências dolorosas. Mas ainda erraremos muito, porque há dias em que eu mesmo pergunto, mas de novo não, mas não tem. Então, o nosso compromisso é de esforço. Por isso que no Evangelho, no capítulo 17, fala para nós, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, o esforço faz parte da nossa cartilha, de nossa conduta diária, mesmo que nós caímos várias vezes. É se recompor, levantar e prosseguir. Assim nos pede Emmanuel. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confie em Deus primeiro. E sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Então, está aí o Rabino 7 para nós. Então, nós ficamos a questionar. Nós já estamos um pouquinho a lição de Emmanuel, e vamos ver agora um pouquinho. Vamos relembrar um pouquinho os verbos que Emmanuel utilizou? Alguém lembra dos verbos? O que ele diz para nós? Então, Deus primeiro. Então, nós temos que primeiro pensar em Deus, falar em Deus, crer em Deus, recorrer, buscar, confiar. É muito verbo, né? Como é que está a conjugação? Porque às vezes eu penso, mas não falo em Deus. Às vezes eu falo no Pai, mas não penso nele, a não ser quando as coisas são boas para mim. Assim. Muitas vezes eu descreio da bondade divina. Eu chego a duvidar que meu Pai possa estar me ajudando, porque tamanhas são as dificuldades que eu enfrento comigo próprio, com minha família. E nesse tempo que nós estamos duvidando da bondade divina, as providências estão sendo tomadas, mas no tempo de Deus, não nosso. Nós trabalhamos na área da saúde e nós sempre contamos aos irmãos que gastaram 3, 4 décadas, porque o nosso corpo orgânico ele suporta muitos embates, muitas agressões, mas é em torno de 3 a 4 décadas, depois ele não suporta mais. Então, quando vem os agravos, as enfermidades, as doenças, as pessoas recorrem querendo uma cura imediata. Mas nós temos que lembrar os irmãos de que eles levaram tempo para construir esta doença, esse desequilíbrio, não só do corpo, mas também da mente. E por ver tanto isso ao longo de 30 anos de profissão, nós criamos uma frase pessoal que diz assim: saúde e doença se constrói no corpo e na alma e com o tempo. Porque alguém chega e diz assim: olha, sabe de repente me deu uma dor aqui? Falou: olha, não tem nada que é de repente, Uma casa não levanta-se de repente, um pé de manga não nasce de repente. Então não é diferente também nas construções do corpo e da alma. Saúde e doença se constrói no corpo e na alma e com o tempo. E tudo depende da nossa vontade, da nossa decisão. Para isso, muitas vezes, nós queremos que o nosso Pai nos traga de volta, nos restaure a saúde integral. Quando nesse intervalo, eu tive a oportunidade de mantê-la, de sustentá-la e de promovê-la para melhor. Mas eu preferi outras condutas, outros atos menos felizes, e agora eu quero, e às vezes até imponho a Deus que Ele faça isso para mim. Quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, as leis morais, lei de oração, questão 659, qual é o caráter geral da prece? Ele fala lá para nós, Orar é um ato de adoração. Então, através da oração nós pensamos em Deus
nos aproximamos de Deus e nos comunicamos com Ele. E nós podemos fazer 3 coisas que nós conhecemos, que é louvar, pedir e obedecer. Mas é preciso saber o que pedir, porque muitas vezes nós falamos em Deus, pensamos em Deus, cremos às vezes nele ou não, recorremos a Ele, que é pedir auxílio, mas nem sempre confiamos de que o tempo para trazer a nós o equilíbrio, muitas vezes será pela doença mesmo, porque assim vamos aprender a valorizar o tempo que eu tinha saúde e não apliquei nas boas obras, não só em favor dos outros, mas também em favor de mim mesmo. No capítulo 17, quando nós temos a mensagem de Lázaro sobre o dever, ele fala para nós, o dever moral, primeiro diante de si, depois diante do próximo. Nós temos um dever de preservar a nós mesmos, a nossa saúde física, mental, espiritual e emocional, de todas as formas. Então temos que valorizar essa oportunidade. Então às vezes eu penso, mas não falo, eu falo, mas não penso. E às vezes não creio. Quando eu recorro a Deus, é sempre para pedir. E muitas vezes para pedir que eu saia da situação que me encontro para uma situação melhor. Mas é justamente nessa situação, entre aspas, pior, é que vem na verdade o benefício. No capítulo 25 do Evangelho, buscar e achareis, nós temos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos dá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. E aí então, Jesus continua. E também, qual é o homem dentre vós, que quando o filho lhe pede pão, você dá para ele uma pedra? Ou se ele pede um peixe, dá uma serpente? Sendo mal como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, com quão mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, vos dará os verdadeiros bens. Aqueles que nos querem. Eu gosto muito dos verdadeiros. É só o que nós realmente necessitamos, os verdadeiros bens. E muitas vezes, nessa situação nos encontramos, é que é o verdadeiro bem. Às vezes é na enfermidade. Porque basta nós nos integrarmos na posse da saúde, a Deus o Nadak, a Deus os estudos, a Deus a oração, e assim a vida prossegue. Porque nós gostamos de frequentar os mesmos caminhos, os caminhos largos, espaçosos, que nos conduziram justamente a essa situação difícil. Então, recorrer a Deus, que é pedir auxílio, é mais complicado. Buscá-lo em sentimento, em pensamento, a mesma palavra, é buscar com sinceridade, com fé, com humildade, reconhecer nossa pequenez e fragilidade, mas na certeza de que Ele nos atenderá, assim como Ele faz, como Jesus coloca. Porque é do próprio Mestre que o nosso Pai faz nascer do sol para os bons e maus, e faz chover para justos e injustos. Então é para todos. Todos são beneficiários da bondade divina, mas nem sempre nós a valorizamos. E nós deixamos que Deus fique por último, para depois, e deixamos que o mundo venha primeiro. Os interesses, os caprichos, as manias, sempre primeiro os nossos interesses. Justamente aqueles que mais nos dificultam o equilíbrio, que mais nos tiram a paz. É isso que nós buscamos com muita volúpia e intensidade. E daí nasce para nós muitas vezes os grandes desequilíbrios, os grandes problemas e as grandes tormentas. Então, temos que lembrar sempre de que só recorrer também, só buscar, só falar e pensar, só crer não basta. E no final, quando ele fala em confiar em Deus, é depositar integralmente nossa confiança nesse Pai, que sabe que a nós, seus filhos, fará o melhor. E alguns irmãos pensam assim, mas não pode, porque Ele me deixar nessa situação não será o melhor para mim. Será assim. Porque Ele avalia a nossa intimidade com muita lucidez. Nós somos muito iludidos pelas coisas do mundo, pelas fantasias. E nós sempre falamos uma frase que é bem conhecida: quem se ilude, um dia se desilude. Quem abraça ilusões, um dia fica com desilusões, que são amarguras e decepções. E a doutrina espírita nos convida justamente a essa lucidez, a esse conhecimento claro, esse entendimento da necessidade de nós buscarmos a Deus primeiro, mas, como diz Jesus, que seja feita na prece a tua vontade. Então nós queremos subverter o processo, nós queremos que seja feita a nossa vontade primeiro, do meu jeito. Mas não funciona. O meu jeito não vai dar certo, porque a minha visão ainda é muito estreita, é muito pequena em relação àquilo que a lei divina tem para mim.
Muitos potenciais nós guardamos em termos de crescimento e aprimoramento, mas nós aplicamos na vida física, que corrompe, que altera, que deturpa. Se investíssemos no bem, na luz, com certeza nós teríamos melhores resultados. Quando nós lemos esse capítulo, Buscar Achareis, Kardec, no item 5, finalzinho, ele vai falar para nós que o sentido moral de pedir, buscar e bater a porta, ele fala para nós. Nós pedimos a luz para clarear os nossos caminhos, a luz do raciocínio, a luz do sentimento? Nem sempre. Pedimos bons conselhos para que realmente nós possamos tomar as melhores decisões? Será que nós pedimos companhias espirituais superiores, amigos bondosos, que vão nos inspirar para prosseguir diante das dificuldades? Então ele sempre fala que, na medida que nós vamos pedir, tem que saber o que pedir, porque se nós pedirmos no bem, receberemos no bem. Mas para isso é preciso que nós abandonemos os velhos hábitos, as velhas tendências, os velhos vícios, que muitas vezes outros irmãos vêm aqui falar conosco, que nós já conhecemos, mas não despertamos. Nós temos o conhecimento, mas não estamos convertidos. Nós somos convencidos da bondade divina, mas não estamos convertidos. Porque para fazer a conversão tem que deixar para trás a minha personalidade, a minha persona, eu, para então assumir uma outra postura, que é o desejo de Deus em relação à minha vida. E nós não colocamos o desejo divino na frente, eu coloco sempre o meu. Por isso que nós estabelecemos com o nosso Pai um certo comércio moral e espiritual, uma certa barganha. E é muito comum vermos irmãos assim: ora, se o senhor me der isso, eu vou lá e faço isso. Não podemos esperar a aprovação do nosso Pai, quando justamente nossas intenções nem sempre são as melhores, porque a base de todas elas nós já conhecemos quais são: o interesse pessoal. O interesse pessoal tem por alicerce bem sólido o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que dá um suporte muito firme, a tal ponto que nós ficamos descrentes de achar que se não for feito do nosso jeito, nada dará certo. Vocês têm a sensação de que, se não for do meu jeito, não vai dar certo. Aí volta e pediu, mas sei não, prefiro do meu jeito. E olhe, imaginemos o trabalhão que nós damos para os benfeitores, vindo à casa espírita, recorrendo ao passe, água frutificada, a intercessão dos benfeitores em nosso favor. E quando nós voltamos para a nossa vida comum, para o nosso lar, para o profissional, nós continuamos agindo da mesma forma. E aí ouvimos um mundo como hoje, por exemplo, tantas calamidades, tantas guerras, tantas dores, e nossa postura não é de falar em Deus primeiro. Eu pessoalmente gosto de uma música, eu ouço muito, participo muito junto com a mocidade, é de Tim e Vanessa. São dois cantores, são irmãos, que trabalham com a juventude, chama Fala com Deus. É uma música linda, Então ele fala, acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustenta a esperança. Então, é preciso falar mais em Deus, pensar, divulgar, mas principalmente sentir, algo que nós temos muita dificuldade, porque em meio às tribulações, a nossa primeira conduta é de desespero, de descrença, que nós falamos, de dúvida. É normal, de uma certa forma, porque os próprios apóstolos tiveram isso também. O mais conhecido que nós conhecemos é Tomé, porque nem ele acreditava. Foi preciso que o Cristo viesse na sua presença, em particular, praticamente pessoalmente, dizer, olha, é eu mesmo, sou eu. E nós muitas vezes assumimos essa postura, de duvidar de que realmente nosso Pai possa fazer algo por nós, que não seja melhor que aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Sim. E no final, quando Emmanuel fala de todos os problemas, é a confiança, coração integral, definitiva. Nos entreguemos à bondade divina, fazendo o melhor ao nosso alcance, mantendo a consciência reta do dever cumprido, e a vida prosseguirá com certeza. Quando fiz referência ao documentário, a gente pôde perceber que a lei atuou em milhões, em bilhões de anos, sem sequer nossa participação. Tudo um processo de laboratório de experiência, mas numa sequência de crescimento, progresso, aprimoramento e aperfeiçoamento, para que um dia a Terra pudesse aqui nos receber. Nós falamos muito nessa Mãe Terra, mas que também pouco valorizamos. E quando nós falamos em pensamento, gostamos de falar alguma coisa simbólica. Certa vez, numa reunião mediúnica, porque sempre trabalhamos com mocidade, nós falamos muito hoje em ecologia, em preservar o ambiente. Esse assunto não é de agora, já é muito antigo.
vários séculos, né? Basta pesquisarmos a questão científica, né, para vermos. Nós recebemos uma mensagem de um jovem espiritual dizendo assim para nós, para que nós possamos não só fazer a prece, mas emitir bons pensamentos, preservando a ecologia espiritual. Existe uma ecologia espiritual. O André Luiz descreve ela no nosso lar, quando ele está transitando de retorno à Terra, ele descreve a ecologia espiritual. E é interessante que há um contraste muito grande, porque quando ele para num pouso, né, numa casa, né, de atendimento, né, nas regiões umbralinas, ele nota a diferença, ele sai de um ambiente para outro, assim, como se fosse uma porta, e tudo já muda, tudo se renova, a atmosfera se renova, as flores aparecem, a beleza, a leveza das coisas, está lá em Mensageiros, né, quando ele coloca para nós lá. Então, a gente vem em nosso lar mensageiro e colocando isso para nós, revelando justamente o que? A questão do pensamento. Naquele ambiente, o pensamento determinava aquela situação, aquela atmosfera fluídica espiritual. Então, esse jovem pediu para a gente emitir bons pensamentos, preservando a ecologia espiritual. Então, se nós pensarmos e falarmos mais em Deus, cremos mais na bondade divina, recorrermos a Ele, buscarmos a Ele e confiarmos em Deus, conjugando todos esses verbos, nosso dia será bem diferente. Porque quando eu pensar nas minhas dores, nas minhas tristezas, na minha sensação de abandono, eu estarei sempre pensando em Deus primeiro. Então eu vou encontrar o que ele falou aqui: consolo, refúgio, alento, conforto, esperança, alegria, bom ânimo, coragem, para que eu possa ir adiante. E eu vou então tirando esse estado que é muito comum em nós, que é da hospedagem, onde eu tenho a sensação de que eu sou aquela pessoa que mais sofre, muito mais que uma pessoa que tem noção do câncer, muito mais aquele que nasceu na cegueira, na paralisia, na mudez. Meus irmãos, se olharmos as bênçãos que nos chegam todos os dias, é incalculável, a começar pelo ar que respiramos, que ninguém sequer valoriza. Nós levantamos, respiramos, saímos, vamos fazer as coisas, também não merecemos. Nós vamos fazer algo, nós temos que andar alguns metros, alguns quarteirões, e esquecemos das pessoas que dependem de alguém para tirar, para a cadeira de roda, né, para transportar pelo carro. Digo isso porque nós vemos constantemente situações como essa. E conosco já aconteceu muito isso. Alguns meses atrás, naquele mês de calor intenso, que todos nós vencemos agora no final do ano passado, que nós até estreamos em novembro, eu estava descendo perto de Deville ali, e já reclamando, né? Que calorão que é esse? Mas que é isso? Eu já ia atender um paciente, e eu reclamando, o semáforo fechou uma vez, eu parei, nisso atravessa um cadeirante, e ele empurrando aquela cadeira, ele suadinho. E aí tem aquela rampinha de acesso, e ele tentando subir, mas não conseguiu. Eu falei, vai cair para trás, pensei comigo. E ele fazendo aquela força. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem? Eu falei, rapaz, eu estou aqui com as minhas pernas, dirigindo um carro com ar-condicionado, e o cidadão, nessa dificuldade, ele subiu aquela rampa ali para o lado do instrutor. Deville, e eu pensei, que vergonha. Reclamando do quê? E ele sorrindo para mim, e dizendo para mim, tudo bem. Então, são lições da vida. Mas aí eu não aprendi a lição, não. E aí eu fui reclamar de novo. Aí começou a chover demais. Chovendo. E eu fui chegar em casa, pensei, rapaz, vou ter que descer, não tinha portão eletrônico em casa, só na casa que mudei recente. Eu falei, agora não vai dar certo. Eu falei, nossa, que chuvão que é esse, meu pai, vou ter que tirar o pênis, dobrar esse negócio, vou molhar meus pés tudo. Nisso, para o caminhão de lixeiro na esquina, e desce o lixeiro, tudo pegando lixo, e rindo, e brincando com o outro, naquela alegria. O rapaz olhou para mim e falou assim, bom, eu falei, bom. Eu ia só dobrar a calça, tirar o tênis, entrar para dentro de casa, tomar um banho quentinho. Eles vão trabalhar naquela chuva, porque choveu a noite inteira. A gente não agradece as pequenas bênçãos que nos atendem todos os dias. A doçura do lar, dos filhos, da esposa, do esposo, né? Muitas vezes as pessoas que nós chamamos difíceis, porque eles não são difíceis somos nós, porque nosso olhar sempre é um lateral, sempre que alguém nos procura unidade fraterna, é sempre a esposa que é difícil, sempre o marido que é difícil, é sempre a sogra que é difícil, né? É sempre assim. Então, na verdade, nós não somos difíceis, porque nós imaginamos a dificuldade e o trabalho que damos aos benfeitores, para nos manter na linha, ou pelo menos tentar seguir aquilo que nós sabemos que temos que fazer. E quantos de nós aqui já temos o Evangelho de cor e salteado? Livros do Espírito, fazemos tudo já. Quando alguém vem falar, eu falo, eu sei. Eu até levanto a mão, eu sei.
Quando, por exemplo, começa a falar, você já fala imediatamente. Também já sei essa questão. Nós já conhecemos o Evangelho. Nós sabemos que caminho trilhar, que seguir, nós sabemos a estrada. Mas porque não estamos nela, meus irmãos? Porque não aderimos ainda, efetivamente, ao nosso Pai. Mas buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. No dia da minha formatura, antes de ir para a formatura, eu entrei no meu quarto, fiz uma prece e pedi a Deus que abrisse, fosse abrir o Evangelho e que algo, uma mensagem que pudesse nortear meus caminhos, minha vida, não só pessoal, mas também profissional, e justamente caiu foi aqui mesmo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Eu esqueci de buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque a gente acaba buscando primeiro o quê? O mundo das ilusões, das fantasias, daquilo que dá a sensação de status, de posse, de bem-estar e conforto, quando nosso conforto, nosso bem-estar está na presença de nosso Pai, vivendo a sua lei, falando a sua lei, sentindo a sua lei, pensando a sua lei, se esforçando a cada dia para ser melhor. E nós temos aí então na figura de Jesus justamente essa ponte, porque Ele mesmo nos disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E apresenta as condições. Eu, primeira pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é por Ele. Então, se nós temos tudo em Cristo, porque Ele mesmo dizia que Ele e o Pai somos um só, Ele sabia da vontade, do pensamento divino. E esteve conosco como um irmão mais velho, mais sábio, mais amadurecido, mais fortalecido, a nos dizer: é assim que você tem que proceder. Então, em qualquer situação, como Ele falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E muitas vezes nós estamos nessa turbulência, inquietação, esquecendo de que Deus tem que comparecer primeiro em nossa vida, para que tudo dê certo. E vai dar certo. Ainda que gastemos muitas e muitas existências na dor, no sofrimento, na rebeldia, porque vai chegar uma hora, vamos cansar de viver o mundo e entender que estamos no mundo com uma proposta bem clara e definida. Porque a reencarnação está lá em Missionários da Luz, capítulo 3, experiências, em que ele fala como é organizado, quanto tempo demora para a gente voltar aqui e reunir todo mundo. Eu brinco com a mocidade, reunir essa galera dá um trabalho danado. E quando estamos do lado dele, esquecemos de que é pela bondade divina que nós os temos. E queremos eles distantes de nós. Assumimos uma postura de intolerância, de indiferença, de desprezo para com as pessoas que estão do nosso lado. Que lá eu disse: deixa eu vir, pode vir comigo, estarei com eles, farei o que for possível por eles. Mas na hora que está aqui eu esqueço. Então nós temos que pensar sempre nesse contexto, para que ao buscar primeiro o reino de Deus, nós possamos ouvir a Deus. Mas nem sempre, meus irmãos, a resposta virá conforme nós esperamos. Para isso, vamos só lembrar rapidamente, o livro de Jesus no Lar é um livro imperdível para quem faz o Evangelho no Lar, porque aqui nós temos Jesus inaugurando na casa de Pedro, que é Cafarnaum, o Evangelho no Lar. São 50 lições valiosíssimas, e aqui tem uma lição preciosa, entre tantas outras, que é a lição 28, que chama a Resposta Celeste. E aqui Bartolomeu perguntou a Jesus que queria esclarecimentos acerca das respostas de Deus às súplicas dos homens. Então Jesus vai contar para Bartolomeu, para todos nós, que havia um antigo instrutor dos mandamentos divinos que ia em missão de levar a verdade em várias aldeias muito distantes. Mas foi anoitecendo, e ele perdeu a referência de distância, e ele sabia que a noite era muito medonha em relação à natureza. E então ele vai buscar lugar para acolher-se, proteger-se, e começa a chover, e ele vai de lugar em lugar, mas em todos eles ele encontra algum empecilho. É uma ponte que cai, é um raio que cai numa cova, ele não pode ficar lá, e assim ele vai, até que ele encontra uma casa, e essa casa parece confortadora, acolhedora. Ele bate, a pessoa atende ele rispidamente e manda ele embora, diz que lá não acolhe pessoas daquela forma. Ainda mais naquela hora, ele estava com um cão que era amigo dele, e ele então vai ficar no relento mesmo, e a chuva forte, e vem os trovões, os raios, o cachorro foge, e aí foi difícil a noite. Tudo bem, amanhece o dia, vem aquele tumulto, e ele começa então a perceber que ele tinha pegado a direção errada. Mas logo é informado que naquela casa à noite que ele recolher, os ladrões assaltaram ela e matou todo mundo. E ele já começa a agradecer. E cada lugar que ele volta, porque está na direção errada, ele descobre que aquele lugar que queria se acolher, ele ia perder a vida. Então aí, ele percebe realmente que ele estava são e salvo para desempenhar sua tarefa.
Porque Deus não permitiu que ele passasse, ficasse naquele lugar, porque ali ele não podia cumprir sua missão, sua tarefa. Então Jesus conclui: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Muitas vezes a resposta divina vem na contramão dos nossos interesses, mas se aproveitarmos bem a resposta de Deus, meditar sobre ela e qual a finalidade dela para nós, vamos compreender, como um amigo fez aqui, que tudo só nos beneficiou e sempre nos beneficiará. Dessa forma, meus irmãos, nós queremos agradecer as bênçãos de nosso Pai, as bênçãos de Jesus, Mãe Santíssima, deixar aqui um abraço carinhoso às mulheres, pelo Dia das Mulheres, né? A nossa mãe abençoada, porque não fosse por ela, nosso Jesus Cristo estaria conosco. Tudo que nós temos hoje, nós devemos a ela, Maria, Mãe Santíssima, né? Que Jesus abençoe, as ampare, as proteja, as fortaleça, né? Eu brincava muito em biologia com meus alunos, né? Meus irmãos, sem a mulher, essa espécie não se perpetua. Nós não voltaremos aqui para prosseguir, para chegar à perfeição. Muito agradecidos por tudo, que seja feita a vontade de nosso Pai, e não a nossa, não somos sempre.